Olá, meus queridos e minhas queridas, sou o Luiz Máximos, vamos a mais um vídeo. É, Hoje eu vou falar a minha cronologia do Batman, uma tag que eu tava conversando com uma pessoa que vai ser a pessoa que eu vou convidar no final do vídeo, sobre a gente fazer essa tag de cada um falar a cronologia pessoal do personagem. Então assim, eu vou falar, eu vou chamar só uma pessoa, essa pessoa pode chamar três, quatro, quantas pessoas quiserem, pra gente tentar ver os fãs do Batman, como eles montam a cronologia, como eles enxergam o personagem diferente um do outro, etc, etc. Essa cronologia ela não precisa seguir um começo, meio e fim. Pode ser uma cronologia que ainda pode estar acontecendo, ou pode ser uma cronologia que já acabou, ou pode ser uma cronologia grande, uma cronologia pequena. Ah, pode ser a cronologia do Dennis O'Neill com Neil Adams, ou do Matthew Rogers com Steven Englehart, ou do Chuck Dixon com o Graham Nolan. A cronologia que. Ou o Snyder, ou tipo, o Rush, aquela bosta. Pode ser qualquer cronologia, entendeu? Mas, assim, e não precisa ficar apegado. Porque assim, ó, o que é cronologia? Cronologia é a ciência cuja finalidade é datar acontecimentos históricos, ou os descrevendo e agrupando numa sequência lógica. Então a gente vendo assim, o significado de cronologia que vem do grego cronos, quer dizer tempo, e logos, que quer dizer estudo, nenhuma editora tem uma cronologia, porque nenhuma editora segue uma sequência lógica. Então, é impossível você ter uma cronologia do Batman, uma cronologia do Superman, uma cronologia dos X-Men, do Homem-Aranha, qualquer que seja. Então, assim, e a cronologia que eu vou montar, ela é a minha cronologia. Eu quis fazer uma cronologia começo, meio e fim. Eu sempre falo que a cronologia perfeita do Batman, pra mim, é do Animated, porque tem o Animated, Superman Animated, Batman do Futuro, depois tem Liga da Justiça e Liga da Justiça Sem Limites. Lá conta a história do Batman, com outros, junto com o Superman e todo o universo DC de uma maneira lógica, entendeu? Que tem começo, meio e fim. Então, pra mim, é o universo DC perfeito. Pra mim, é uma cronologia do Batman perfeita. Ela teve fim, ela acabou e ela não continuou. Teve algumas coisas que lançaram depois, mas ela não continuou, entendeu? Então, agora eu vou falar a minha cronologia do personagem, como eu vejo o personagem. Algumas coisas eu tive que tirar da minha cronologia, como o Robin que eu mais gosto, que é o Tim Drake. Na minha cronologia, o Tim Drake não é o Robin. Tipo, e é uma tristeza porque eu vi o Tim Drake nascer, eu vi quando começou a aparecer o personagem nas HQs. Eu não conhecia o Dick Grayson, só conhecia do seriado dos anos 60. Então, assim, quando eu comecei a ganhar do meu pai de bis do Batman, o Robin era o Jason. Então, o Dick sempre, pra mim ele sempre foi o Robin, o de 66, depois o Asa Noturna. Depois que eu comecei a colecionar, a ler, eu comecei a entender o personagem. E o Tim sempre foi meu hobby preferido. E o Jason eu vi num período curto, mas na minha cronologia a gente só tem o Dick e só tem o Jason. Então eu vou começar a minha cronologia. A minha cronologia, ela é uma cronologia que se eu fosse fazer um filme, se eu fosse um produtor, eu faria 5, 6 filmes. Se eu fosse um editor, eu faria 6 anos, 8 anos de cronologia do personagem, entendeu? Eu pegaria momentos chaves e assim. E, e faltam algumas coisas, mas não tira a coerência da minha cronologia. Essas coisas que faltam são as coisas que, às vezes, quando eu vejo uma obra, tipo Seven, Os Sete Pecados Capitais, eu adoro o filme, mas eu não sei o que o Brad Pitt passou antes de chegar lá. Mesma coisa, 8mm, assisti outro dia. Eu não sei os outros casos que o Nicolas Cage foi atrás do filme. Eu não sei como o Morgan Freeman no Seven foi policial e etc, etc. Algumas coisas são contadas. Então isso faz você imaginar coisas, preencher essas lacunas com a sua criatividade. Eu acho isso legal. Eu não gosto quando explica tudo muito bem explicado. Eu gosto do que está faltando. Não tirando a lógica das coisas, o que está faltando sempre deixa o roteiro um pouco mais apaixonante, um pouco mais. é, Assim, eu gosto muito mais de roteiros que fazem eu preencher essas lacunas que faltam, beleza? Então vamos lá, vou começar a minha cronologia do Batman, claro, com o Batman 1, do Frank Miller com David Mazzucchelli, que conta quando o Bruce Wayne volta pra Gotham depois do seu treinamento e vira o Batman, o primeiro ano de carreira do Batman. E também quando o Gordon, como detetive, vai para a cidade de Gotham, que ele era um detetive em Chicago, casado com uma mulher grávida, e também mostra a história da Mulher Gato. Então, assim, como a Mulher Gato veio a ser a Mulher Gato.
Essa HQ, ela não é uma graphic novel, ela não saiu como uma graphic novel, ela saiu na revista mensal, na 404, 405, 406 e 407 da revista Batman. E, tipo, só pra você ver, antigamente as revistas mensais tinham boas histórias, né? Hoje em dia é muito raro você ver boas histórias em revistas mensais. E isso aqui é maravilhoso, mostra como cresceu o elo de amizade entre o Bruce Wayne e o comissário Gordon e o Harvey Dent, que veio a ser o Duas Caras, que era o promotor público da cidade. Então, uma história muito legal. Então, pra mim, ela começa aqui. Pra mim, ela podia ser, vamos supor, fim dos anos 70, meados dos anos 70. Depois vem uma história que não é uma história muito foda, mas ela preenche algumas lacunas importantes na minha cronologia. Que é essa aqui, Devoção, que ela saiu na Legends of Dark Knight 21, 22 e 23. Ela conta a história de um cara que era tipo um mendigo, um bêbado. O Batman o salva. E aí ele faz uma. Ele tenta se reabilitar. E ele faz uma gangue que usa o logo do Batman para tentar ajudar as pessoas, entre aspas. Também mostra a amizade do Batman e do Capitão Gordon agora, como começou essa amizade que vai durar tipo a vida inteira dos personagens. E também mostra uma personagem que é muito importante pro Batman, que é uma pena que ela não exista muito mais nos quadrinhos, que é a Leslie Tompkins, que é uma assistente social médica que estudou com o pai do Bruce Wayne. E ela ajudou o Bruce Wayne quando ele perdeu os pais. E ela odeia o Batman. E aqui nessa história ela descobre que o Batman é o Bruce Wayne. E eu coloquei essa história também porque no final dessa história mostra os Grayson voadores numa cidade e no outro dia eles iam pra Gotham. E aí você sabe o que acontece em Gotham. Tipo, o Tony Zuko vai, tipo, pede proteção, o chefe, o dono do circo não paga, e aí os Grayson voadores morrem e o Batman adota o Dick Grayson como Robin. Então tem esse gancho final. Então isso que é legal. Eu não mostrei, na minha cronologia eu não mostro a morte dos pais. Eu só mostro que vai acontecer alguma coisa em Gotham. Aí depois eu coloquei o Batman Anual 14. 14? É. Aqui no Brasil ele saiu na Batman Anual 2, que conta a origem do Duas Caras. E o legal, eu coloquei essa história porque mostra o quão forte era o elo do Harvey Dent, do Comissário Gordon e do Batman. E mostra como o Harvey veio a se transformar no vilão Duas Caras. Todos os traumas dele, todas as angústias dele. É uma história muito boa, mostra o Batman aprendendo a ser o Batman, entendeu? Então eu acho uma história bem legal, eu acho uma história muito bem foda, porque ela pode ser o final do ano 1 e o começo do ano 2, entendeu? Na minha cronologia. Essa história é muito foda, é uma das histórias mais legais do Batman que eu já li. E depois continua na Batman Crônicas Gauntlet, que ela saiu na Batman 32 da quinta série, aquela com a capa vermelha. E ela conta o teste final do Dick para se transformar no Robin. O Batman faz um teste com ele, que ele ia ter que ficar a noite inteira fugindo na cidade e o Batman tinha que encontrar ele. Nesse meio tempo, ele vê uma tentativa de assassinato da máfia, ele salva o cara e os caras estão atrás de alguma coisa, eles começam a caçar o Robin e o Batman vai atrás, ele mostra o quão genial o Dick Grayson é como Robin. Isso é muito legal, como ele foi um Robin foda, um Robin inteligente, um Robin esperto. É bem legal, mostra também o relacionamento do Alfred com o Batman, como o Alfred vê essa coisa de colocar um garoto como parceiro. É uma história bem foda. Aí depois a minha vai para Batman Anual 11, que tem uma história do Alan Moore com cara de barro. Eu coloquei essa história porque aqui o Gordon ele já se transformou no comissário de polícia e mostra um pouco da loucura de Gotham. Mostra esse cara de barro, esse cara de barro, ele foge, ele fica dentro de um shopping, é uma piração total, o Alan Moore é foda. E mostra o Batman aparecendo. Eu coloquei essa mais para mostrar toda a loucura dos vilões do Batman. No começo da minha cronologia, a gente via mais a máfia e os personagens vão começando a aparecer. Os vilões loucos vão começando a aparecer. A loucura em Gotham vai começando a aparecer. E vai deixando um pouco de lado esse foco da máfia da cidade. Então aqui, eu escolhi essa aqui por mostrar um pouco da loucura. Essa aqui ela saiu na número 6, da segunda série do Batman. Tem duas histórias, tem uma do Pinguim também, mas é só essa do cara de barro. É muito foda essa história. Aí depois, qual que eu coloquei? Coloquei a Pedra Mortal. Então depois de tudo isso, o Batman comissário, a Pedra Mortal, a Bárbara fica aleijada. Não mostro que a Bárbara foi, não falo... Na minha cronologia, não, todo mundo vai saber que ela foi a Batgirl, mas não vou mostrar as aventuras dela. Então aqui, a gente tem a origem, entre aspas, do Coringa, o que o Coringa representa pro Batman e o que a loucura representa pra cidade de Gotham, entendeu? E como isso vai mexer com o personagem. Então eu coloquei aqui a Pedra Mortal, que é uma história que eu acho foda pra caramba.
Muito foda. Aí depois eu coloquei uma, que é a Batman Crônicas 1. A Batman Crônicas 1, ela está na Vigilantes de Gotham, número 6, que é uma história que tem uma gangue assaltando um vagão do metrô e que tá o Gordon e a caçadora aparece. Então o Gordon e a caçadora lutam com esses caras. E a caçadora toma um tiro, ele lembra da Bárbara tomando o tiro. E aí, tipo, o Batman aparece, a história termina. E o Batman fala pra ele: não é só pra você que ela me lembra a Bárbara. Então mostra que a Bárbara foi a Batgirl, mostra que tem outros vigilantes na cidade de Gotham e mostra o relacionamento de novo do Gordon com o Gordon com o Batman, que tipo eles se conhecem muito bem. É uma história muito foda. Aí depois eu coloco uma história que é o Messias, The Coach, que eu acho foda pra caramba, que aqui a gente já vê um outro Robin, que é o Jason Todd. É uma história que o Batman ele é quebrado, ele mostra todas essas angústias, todos os seus medos. E eu acho uma história foda pra caramba. É uma cidade que mostra o que eu tô falando de novo. Mostra, essa aqui representa mais a cidade de Gotham. O que é a cidade de Gotham? O que são os habitantes de Gotham? A amizade do Batman também com o Gordon. E quem é o Jason? Quem é esse Robin que aparece aqui? E o que é se o Batman fosse quebrado? Se o Batman fosse vencido? Como isso vai mudar o personagem? Então eu coloquei essa história aqui como uma das minhas histórias finais do Batman. Depois eu coloquei a Morte Família. A Morte Família, ela explica quem é o Jason e mostra o quanto isso, a morte dele vai mexer com o personagem. Eu acho o Jason, do começo dessa história, muito parecido com o Jason do... Essa história, se você ler, prestar atenção, ela é a continuação do Messias, porque ele fala que não se recuperou ainda do que aconteceu do confronto que ele teve com o Diácono Blackfire na outra história. Então, mostra, tipo, que ele ainda não tá recuperado. Mostra o Coringa também voltando. Tipo, como ele vê o Coringa, com mal o Coringa é, mostra a Bárbara aleijada. Então, aparece o Superman, vai mostrar um pouco de como esses personagens se vê, como ele vê o Superman, como o Superman vê o Batman. Na minha cronologia ainda não apareceu nada tipo alienígena, nada sobrenatural, mas começa a aparecer aqui. O Messias tem aquela coisa dele ser eterno, etc, etc. Mas aqui já começa a aparecer que tem outros personagens no universo da DC. E eu quero mostrar o quanto a morte de um parceiro, de um soldado dele, mexe com ele. E a minha cronologia do Batman vai terminar com Batman, o Cavaleiro das Trevas, que pra mim é o final do Batman, é o final perfeito pro personagem. Tudo que aconteceu ali naquelas histórias, pra mim é como ele o transformou para chegar aqui. Tem o que o comissário Gordon representa para ele, tem a morte do Jason, tem a amizade que ele devia ter com o Dick Grayson, a amizade com o Gordon, o Duas Caras, o Pinguim, tem a Mulher Gato. Então, assim, todas as lacunas dessa cronologia, elas são quase explicadas no final disso aqui. Então, isso aqui é como se fosse uma história gigantesca do Batman para mim. E eu quis ter o Batman até o final. Por isso que é uma cronologia lógica para mim. É a minha cronologia, é o meu final do personagem. Então, se eu ler isso aqui na sequência, que eu quase fiz isso ontem à noite, eu peguei e fui lendo de uma maneira mais rápida para tentar entender um pouco mais as nuances dessas histórias e como elas se interligam. Pô, pra mim ia ser uma série de filmes animal, ou ia ser tipo tipo assim, vamos supor, uma super graphic novel do Batman que durasse 2 anos, entendeu? Contaria tudo do personagem pra mim. Ou uma série de TV do personagem, ou uma série de desenhos do personagem. Então aqui eu vejo o Batman, tipo, surgindo, mostrando que ele treinou, mostrando os traumas dele, mostrando como é ele ser quebrado, mostrando as amizades, os inimigos, mostrando o que ia acontecer com uma pessoa se ela dedicasse a vida a ser um vigilante, a tipo a largar a mão de tudo para tentar tipo vencer o seu trauma e fazer com que pessoas não passassem pelo que ele passou. Algumas dessas histórias mostram a filantropia do Bruce Wayne, o que ele faz para a cidade. Ele não só se veste de morcego, vai lá e quebra os caras. O Devoção fala bastante disso. Então, para mim, assim, é o Batman que eu conheço daí, entendeu? É o meu Batman. É o Batman de todas essas histórias. Que é o Batman como eu vejo, que é tipo esse boneco aqui, que pra mim, quando eu fecho o olho e vejo o Batman, eu vejo o Batman do Jim Aparo, que
junto com o Norman Brathwaite, é o meu desenhista preferido do personagem. Tem a história dele, a morte de família é uma história dele. Não tem nenhuma do Brathwaite, porque tipo, ele já desenhou o Batman numa parte mais avançada. Eu fiquei triste de não ter colocado o Tim Drake, mas tipo, na minha cronologia não tem Queda do Morcego, não tem Terra de Ninguém, não tem Silêncio, não tem nada disso. É uma cronologia que pode ser um Batman que ele começa no começo lá dos anos 70, tipo, e ele para de ser o Batman lá, tipo, vamos supor, nos anos. Na metade dos anos 80, e como o Cavaleiro das Trevas era no futuro dos anos 80, pode ser os anos 90, entendeu? Ele voltando a ser o Batman. Então, tipo, a gente tem 25 anos de história do personagem. Então, essa é a minha cronologia do Batman, o meu começo, o meio e fim do personagem. Então, agora eu vou chamar meu queridão Fábio da Luz, do Caverna do Morcego, que é a pessoa que eu tava conversando ontem, pra gente bolar essa tag. E fala aí, fala qual é a sua cronologia. Chama quantas pessoas você quiser para continuar essa tag, eu vou chamar só você. E vamos aí, vamos passar essa tag para frente e vamos ver como é a cronologia da galera, beleza? Então é isso, meus queridos e minhas queridas. Procurem essas HQs, que elas são bem legais. Tentem ler nessa ordem que eu falei, se vocês conseguirem encontrar. Eu falei os números delas que saíram aqui no Brasil, tipo, dessas especiais, tudo. Eu não tô querendo ser babaca, mostrar Cavaleiro das Trevas antigo e Messias importantes, essas coisas, mas é o que tava mais à mão aqui pra mim, tá ligado? Porque as minhas revistas de formatinho, elas estão no organizador meio baixo e eu não posso ficar levantando peso ainda, que eu tô me recuperando. Mas beleza? Então é isso. Beijos e abraços e tchau.